Olá, saudações filosóficas, muito boa noite a todos. Sou o Jefferson, seu canal Filosofia Espírita. Hoje, dia 14 de outubro de 2024, estamos na primavera, aqui na Praia Grande, município do Litoral Sul do estado de São Paulo, para mais um estudo do nosso curso O que é o Espiritismo, edição da FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo. Estudaremos hoje, precisamente, a 16ª aula, parte B, Bem Sofrer e Mal Sofrer. Um daqueles ensinos da moral estranha, né, do Cristo. Por que estranha? Porque ela contradiz muitas vezes a moral do senso comum, né? A moral dos encarnados. É uma moral aí típica da passagem lá pela porta estreita. Não é simples, né? Mas é possível todos nós assimilarmos o ensino e começarmos a praticar. Mas sem demora, né? Trouxe meu café, que não pode faltar no nosso estudo. E vamos de imediato ao estudo da noite de hoje. Temos de início aí uma longa citação que está em O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, 16ª aula, parte B, Bem Sofrer e Mal Sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer estejam num trono ou na miséria extrema. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações, se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente e na bondade de Deus. Tendes ouvido frequentemente que ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais esplendente quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. Então, este primeiro parágrafo de uma citação aí direta do Evangelho segundo o Espiritismo nos diz o seguinte, né? Inicia aí com uma fala do Cristo no Sermão do Monte, né? Sobre os bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. E aí teria que explicar o que são esses aflitos, né? Ele não se referia aos sofredores em geral, porque, de um ou de outro modo, todos sofrem neste mundo. Desde aquele que está na riqueza, num trono, ou na miséria extrema. Mas há como poucos que sofrem bem, né? O que é esse bem sofrer, né? Poucos compreendem, né? Essa virtude, né, cristã de se suportar bem as dores desse mundo, os desafios, né, o sofrimento, para nos abrir a estrada aí e nos conduzir ao reino de Deus. O desânimo, por exemplo, é uma das imperfeições que costuma embaraçar o espírito, né, nessa jornada. É, portanto, uma falta às leis divinas, que Deus nega consolações, né, para aqueles que não têm coragem. Então é preciso que o indivíduo faça algo primeiro, né? Faça a sua parte para que Deus faça a dele, né? Então quando o indivíduo, né, não tem o desânimo, tem bom ânimo, né? Como é a palavra aí que está nos evangelhos, Jesus disse, tenha bom ânimo, né? A ajuda acaba chegando. Até porque tem a lei de sintonia, né? Então é preciso ter bom ânimo para captar as boas energias que são um sustentáculo nas provas da vida. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só, né? Ela precisa ter aí a fé ardente, o sentimento, né? E
a certeza da bondade de Deus, né? Tendes ouvido, né, que ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. Então, o fardo é proporcional às forças e a recompensa, da mesma forma, né, é proporcional à resignação e à coragem. A justiça de Deus, né, com amor e caridade, sendo aplicada. Portanto, a recompensa será tanto mais esplendente, tanto melhor, quanto mais tiver sido penosa a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida, meritocracia, né? Que existe mundo aí, muito aí, nos planos espirituais, né? Políticas sociais justas e meritocracia, é um sistema misto, né? É por isso que a vida está cheia de tribulações, para que nós possamos evoluir, superar os desafios que estão à nossa volta. O militar que não é enviado à frente de batalha não fica satisfeito, porque o repouso no acampamento não lhe proporciona nenhuma promoção. Sede como militar e não aspireis a um repouso que enfraqueceria o vosso corpo e entorpeceria a vossa alma. Ficai satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo das batalhas, mas as amarguras da vida, onde muitas vezes necessitamos de mais coragem que num combate sangrento, pois aquele que enfrenta firmemente o inimigo poderá cair sob o impacto de um sofrimento moral. O homem não recebe nenhuma recompensa por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva os seus louros em um lugar glorioso. Quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias. E quando chegardes a dominar os impulsos da paciência, da cólera ou do desprezo, dizei com justa satisfação: eu fui mais forte. Certo? Esse segundo parágrafo tem uma analogia aí ao militar, né? Mensagem aí do Espírito, dizendo, né, que para a gente não ser igual alguns militares, né, que ficam ali no repouso, mas o bom militar, né, quando ele não é enviado à frente de batalha, né, ele não fica satisfeito, porque não pode servir ali, né, a pátria, vamos dizer assim, né, porque lá no acampamento, né, no descanso, não lhe proporciona nenhuma promoção. Então, a hierarquia militar, né, ela é consagrada aí de acordo com as batalhas, né, as vitórias aí que esses soldados ou pessoas que compõem essas frentes de batalha exercem, né, na superação. Sede como bom militar e não aspireis a um repouso que enfraqueceria o vosso corpo, né? Nós temos que movimentar o nosso corpo, saudável, né, principalmente. E quando não há o cumprimento da lei do trabalho, né, um movimento, nós entorpecemos a nossa alma, né? Nós precisamos nos movimentar, precisamos estar aí em sintonia com a lei do trabalho. Ficai satisfeitos quando Deus vos envia a luta, né? As provas, expiações do mundo terreno aqui, né? Que essa luta não é o fogo das batalhas, mas são as amarguras, as dificuldades da vida, onde muitas vezes precisamos de mais coragem do que num campo, né, de batalha, em que muitas vezes ali dentro do campo de batalha você precisa só da coragem ali física, né, de enfrentamento. Mas a coragem moral é muito mais difícil, né? Pois aquele que enfrenta firmemente o inimigo poderá cair sobre um sofrimento moral, né? E não são poucos que caem, né, nesse sofrimento moral, mas Deus dá a recompensa depois por essa coragem que os homens não conseguem, né, retribuir, né? E reserva os louros em um lugar glorioso para esses vitoriosos. Então aqui o Espírito insiste, né, quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias. Herculano Pires, lá no Ser e Serenidade, uma obra dele, né, o ser sereno, ele paira acima das circunstâncias, muito parecida com essa afirmação aqui. Quando nós dominamos os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, nós podemos nos glorificar, né, que nós somos mais fortes que a dificuldade. Vencemos o problema, né? Nós temos que ser mais forte que a dificuldade, passar por cima dos problemas, não deixar eles nos esmagarem. Bem-aventurados os aflitos pode, portanto, ser assim traduzido.
Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhe faltam na terra, e a paz, e após o trabalho virá o repouso. Isso está em Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 18. Então, encerrando essa citação, é reafirmado aí que são bem-aventurados os aflitos, porque estão sofrendo, estão quitando seus débitos, não estão contraindo mais, né? Estão numa trilha aí da superação, da retificação, da regeneração. Então pode ser traduzido, né? É os que têm a oportunidade de provar a sua fé, né? De quitar seus débitos com firmeza, perseverança e submissão à vontade de Deus, né? Sem revolta. Porque sendo assim, eles terão centuplicadas, né? Multiplicadas as alegrias que estão lhe faltando na terra. E após esse intenso trabalho virá o repouso, porque o repouso também é uma das leis de Deus, né? Como o trabalho, também há o repouso. Mensagem do Espírito Lacordaire, acima reproduzida, traz à tona a questão do sofrimento, que vemos atingir praticamente a todos das mais variadas formas. A maioria dos seres humanos ainda não é capaz de enfrentar a dor com resignação. Antes, o que se vê é o inconformismo, a queixa, o abatimento sem limites. Então, o espírito Lacordaire, né, um dos que compõe aí a pleiade dos espíritos que compõem ali o grupo da verdade, né, que ditou as obras da codificação a Kardec, né, é quem é citado nesse estudo. Ele trouxe à tona aí a questão do sofrimento, que atinge a todos, não há um espírito que não passa por algum tipo de sofrimento, das mais variadas formas. A maioria dos seres humanos ainda não é capaz de enfrentar a dor com resignação, tem muitas reclamações, queixas, muitas vezes, inconformismo, batimento sem limites. É necessário habituar-se à oração como um canal de comunicação direta com Deus. Também é indispensável uma fé ardente no Criador, pois sem ela a prece não virá do coração. Então temos que nos habituar à oração, à prece, né? Rezar, porque a prece, a oração é um canal de comunicação direta com Deus. Lá nas obras de André Luiz, no Nosso Lar precisamente, nós vamos chegar a estudar essa parte, né? Temos um estudo bem detido aí do que seria a prece. A prece é uma preparação para o trabalho, né? É um preparo do sentimento para o enfrentamento do trabalho. Então nós tínhamos, né, que fazer a oração desde que acordávamos, no meio da manhã, na hora do almoço, no meio da tarde, né, na hora da janta e na hora de dormir, várias vezes durante o dia, principalmente quando tivermos atividades, preparando o nosso sentimento para o trabalho. Portanto, a prece é uma preparação para o trabalho, né? É uma comunicação com Deus, é indispensável para termos a fé ardente no Criador, né? Fé raciocinada, certeza, né? Nas leis justas e sábias do nosso Pai, né? É preciso entender que muitas vezes o mal, a dor, o sofrimento são os remédios de que necessitamos para a cura dos nossos males, cuja origem encontra-se na alma. Todavia, não devemos provocar a dor para não lhe sofrer as consequências, nem ter motivos para queixas, pois esse é um ato de insubmissão às leis divinas. Então, muitas vezes o mal, nós precisamos entender isso, né, sob outra perspectiva. Nós temos a perspectiva do encarnado, que ainda vê, né, o mal é justamente a ignorância, é a imperfeição, porque só existe o bem, né? O mal é como se fosse um desvio da lei de Deus, assim, muitas vezes a dor, né, passa a ser a nossa professora, o sofrimento, são espécie de remédios para curar, né, as chagas da nossa alma. Não devemos provocar a dor de propósito, né, fugir da dor, claro, né, para não lhe sofrer as consequências. Mas, dada a nossa imperfeição, muitas vezes ainda caímos nela, né, e quando assim acontecer, suportá-las sem motivos para queixas, pois isso seria um ato de insubmissão às leis divinas, que rapidamente já tem as suas consequências. A bibliografia utilizada, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec.
Agora nós vamos para a fixação do aprendizado, que são aquelas 3 questões. Primeira questão: todo aquele que sofre é bem-aventurado? Vamos à resposta. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer estejam no trono ou na miséria extrema. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente e na bondade de Deus. Questão número 2. Por que não devemos temer os embates da vida? 2. Ficai satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo das batalhas, mas as amarguras da vida, onde muitas vezes necessitamos de mais coragem que num combate sangrento, pois aquele que enfrenta firmemente o inimigo poderá cair sob o impacto de um sofrimento moral. O homem não recebe nenhuma recompensa por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva os seus louros em um lugar glorioso. E a derradeira questão, número 3, como a prece pode nos auxiliar no momento de aflição? É necessário habituar-se à oração como um canal de comunicação direta com Deus. Mas também é indispensável uma fé ardente no Criador, pois sem ela a prece não virá do coração. E assim, encerramos nossa 16ª aula, parte B, denominada Bem Sofrer e Mal Sofrer. Próxima aula, 17ª aula, parte A, um assunto bastante polêmico. Vamos estudar a cremação, doação de órgãos e transplantes, que é um estudo um pouco mais longo do que este que realizamos hoje. Assim sendo, agradeço a todos por nos acompanhar neste canal, pelas curtidas, compartilhamentos, inscrições, comentários, pela divulgação, né? Pela caridade que estão fazendo com a doutrina espírita, que a principal caridade que nós podemos fazer em relação à doutrina espírita é a sua divulgação, pelas energias que nos têm sustentado neste trabalho. Agradeço a todos. Certamente, vocês e eu aqui estamos bem amparados pela espiritualidade, que sempre disse, né? Jesus disse, né? Que onde estiver 2 e mais em meu nome, eu estarei ali com eles. Assim sendo, desejo a todos uma boa noite, uma boa madrugada, uma boa manhã, uma boa tarde, dependendo do horário que estão me assistindo, e que tenham, né, dias e semanas aí de prática evangélica bem assessorada e bem conduzida pelos nossos irmãos espirituais que nos ajudam tanto. Graças a Deus.